Bem-vindos a uma nova série onde estudaremos a carta aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo, de uma prisão em Roma, e dirigida à igreja que ele havia estabelecido anos antes em Éfeso, uma das maiores cidades do Império Romano. Para nos ajudar no nosso estudo, teremos como convidados especiais o Dr. Lucas, autor de um evangelho e do livro de Actos. Fui companheiro de Paulo em muitas viagens missionárias, e no livro dos Actos conto muitas das suas histórias. Tíquico, o representante pessoal de Paulo para os Efésios. Percorri as casas, igrejas lendo a carta em voz alta aos crentes. E claro, Paulo, o apóstolo dos gentios. Eu estava preso em Roma por causa do evangelho, mas o meu amor pelos Efésios levou-me a escrever-lhes uma carta. Escola Sabatina Like apresenta a série Efésios, uma carta escrita atrás das grades. Lição 1. Paulo e os Efésios. A história de Paulo com os Efésios começa por volta do ano 52 d.C., quando, no final de sua segunda viagem missionária, Paulo faz uma breve visita inicial a Éfeso. Como era seu costume, entrou na sinagoga dos judeus para pregar sobre Jesus. Eles pediram-lhe que ficasse mais tempo, mas Paulo não aceitou. No entanto, prometeu regressar. Então, na sua terceira viagem missionária, Paulo voltou para ficar com eles durante muito tempo. Ficou com eles durante 3 anos. Porque ele queria consolidar a igreja. Lá ela teve muitas aventuras. É verdade. Do ano 53 ao ano 56, Paulo ficou em Éfeso. Um grande tumulto na cidade, liderado por pessoas insatisfeitas com a sua mensagem, apressou a sua partida. Ele abraçou os membros da igreja, despediu-se e partiu para a Macedônia. Mas Paulo sempre levou os Efésios em seu coração, e 6 anos mais tarde, quando estava preso em Roma, escreveu-lhes uma carta muito especial. Noutras cartas, Paulo cumprimenta os seus amigos pelo nome, mas nesta não o faz, porque se trata de uma carta circular, como as circulares que se enviam na escola ou na empresa. São para toda a gente. Sim, foi escrita a pensar nos Efésios, mas foi lida em muitas outras igrejas da Ásia. E claro, é também para nós, pois tem grandes lições para a igreja de hoje. Por isso, a pergunta desta semana é: que elementos precisamos de saber sobre a carta aos Efésios antes de abordarmos o seu estudo? Em primeiro lugar, o contexto. Éfeso era a capital de uma das províncias mais ricas do Império Romano, a província da Ásia, que abrangia grande parte do que hoje é conhecido como Ásia Menor. Era um importante porto e era servida por importantes rotas terrestres. Os habitantes da cidade adoravam muitas divindades, mas havia uma deusa em particular que era o centro do culto dos Efésios. A deusa Ártemis, que era chamada Diana pelos romanos. Considerada a deusa protetora da cidade. Tíquico era Efésio. Ele pode falar-nos disso. Ela era a divindade suprema, a deusa da fertilidade. Imagem de uma mulher com o tronco coberto de muitos seios. Diana era o centro das cerimônias cívicas, dos jogos desportivos e das festas anuais. Desde o início, a pregação de Paulo causou um tal impacto que o Dr. Lucas relata no livro dos Actos uma estranha história de 7 exorcistas judeus itinerantes que tentaram libertar alguns endemoninhados, dizendo: Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, ordeno-vos que saiam. Mas um dia o espírito mau respondeu: Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas quem és tu? E precipitando-se sobre eles, o homem que tinha o espírito mau dominou-os a todos. Bateu-lhes tanto que eles fugiram da casa nus e feridos. Lucas conta que, quando a notícia se tornou viral, o medo tomou conta de toda a gente. Até muitos crentes confessaram que também eles praticavam feitiçaria. Juntaram os seus livros num monte e queimaram-nos. Quando calcularam o preço desses livros, chegaram a um total de 50.000 moedas de prata. E assim a palavra do Senhor crescia e se espalhava com uma força avassaladora. Mas isto teve consequências graves. A pregação contra a idolatria estava a afetar a sustentação financeira do templo de Ártemis. Era um templo de 127 pilares de 18 metros, feitos de mármore puro.
36 desses pilares estavam cobertos de ouro. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Demétrio, o ourives do templo, vendo a sua riqueza afetada, assustou seus colegas artesãos até que ficassem frenéticos. No mercado, rapidamente se formou uma multidão extremamente revoltada, que foi aumentando à medida que avançava para o grande anfiteatro, com cerca de 25.000 lugares. Ali, o tumulto continuou com 2 horas de gritos contínuos. Grande é a Diana dos Efésios. Depois de o funcionário municipal ter dispersado a multidão, Paulo juntou-se a OS crentes e saiu da cidade, mas partiu com uma grande preocupação. No final da sua 3ª viagem missionária, encontrou-se com os anciãos de Éfeso em Mileto e abriu-lhes o seu coração. Depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que procurarão destruir o rebanho. Até de entre vós se levantarão alguns que ensinarão falsidades para afastar os discípulos que o seguem. Repara, as palavras de Paulo deixam claro que a carta que escreverá 6 anos mais tarde é a mensagem de um pastor que sofre pelas suas ovelhas. Em segundo lugar, os destinatários. Paulo começa a sua carta dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Paulo escreveu Efésios para ser lida em voz alta nas casas, igrejas de crentes na área metropolitana de Éfeso. Nos anos que se seguiram à partida de Paulo, o movimento cristão em Éfeso tinha crescido e o número de igrejas domésticas tinha se multiplicado. Como não se tratava de uma carta pessoal, mas dirigida a toda a igreja, devia ser lida em público por Tíquico, o portador da carta. Irmãos, Paulo enviou-nos uma carta da sua prisão em Roma. Tenho de a ler perante todos vós. Consegues imaginar a excitação? Em cada casa da igreja, várias famílias estavam reunidas. Assim sendo, os destinatários da carta eram grupos específicos. A família de acolhimento composta por pai, mãe e filhos. Os escravos e os principais, que eram os trabalhadores livres, os clientes do chefe de família também compareciam. É verdade. E certamente também havia membros de outras famílias. Paulo, inspirado por Deus, aproveitou esta situação para incluir na sua epístola mensagens especiais para alguns desses grupos, mensagens que veremos mais adiante no nosso estudo. E em terceiro lugar, o conteúdo. A carta aos Efésios, escrita por Paulo a partir de uma prisão em Roma, por volta do ano 62, contém mensagens pungentes e profundas. Afirma que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Fala muito da salvação em Cristo Jesus. Tem muitas orações e expressões de louvor e usa muitas metáforas para ajudar a igreja a compreender como é importante para Jesus. Lembra-se de algumas dessas metáforas? Ele compara a igreja a um corpo, onde Cristo é a cabeça e nós somos os Ele membros. também compara a igreja a uma esposa amada. Ele também a compara a um edifício e no final do livro compara-a a um exército. Mas ouça com atenção. Quando ele compara a igreja a esses elementos, ele usa o termo grego eclésia, que é um termo usado para a igreja universal. Então essas metáforas não estão se referindo apenas à igreja em Éfeso, mas a todas as igrejas de todos os tempos. Reparam nisso? A carta aos Efésios tem mensagens maravilhosas e didáticas para nós hoje. E finalmente temos de mencionar o mais importante desta epístola. É uma carta cheia de Cristo. De facto, Paulo usa a expressão em Cristo, ou semelhante, mais de 30 vezes na carta, e falo sempre para exaltar Jesus, para mostrar como Deus tem agido desde o início dos tempos com o único objetivo de nos salvar. E nos deu a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, para que, quando chegasse o tempo, reunisse nele, sob uma só cabeça, todas as coisas que estão no céu e todas as coisas que estão na terra. Escola Sabatina Like convida vocês a continuar a estudar em conjunto a série Efésios, uma carta escrita atrás das grades. Lembre-se que a Escola Sabatina Like está agora disponível em inglês e português. Procure os novos canais
e ajude-nos a pregar o Evangelho a todo o mundo. Lembre-se que juntos podemos crescer mais.